Olá, meu nome é Flávio Falcone e Descomplicando a Palavra é meu podcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos vocês que me escutam. A ideia de hoje é refletirmos sobre uma conversa entre Jesus e Tomé, aquele discípulo que é conhecido pela seguinte frase: só acredito vendo. Mas antes, queria dizer a você que todas as segundas-feiras trago de maneira simples, porém profunda, reflexões sobre a Bíblia, aquela que é a Palavra de Deus. Por isso, para que você não perca nada, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você gostou, deixa o like e o mais importante, compartilha esse podcast com outras pessoas. Lembrando que ele está disponível no YouTube e também no Spotify. Sem mais delongas, vamos à reflexão de hoje. Abra aí a sua Bíblia ou ligue ela no capítulo 20 de João, versículos 24 ao 29. Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os seus discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Esse texto lido relata o encontro entre Jesus e Tomé e nos traz uma série de lições acerca dele. Vamos relembrar o contexto de onde acontecia essa conversa e até chegar nessa conversa. Jesus ele tinha sido crucificado e já tinha sido ressuscitado. Depois de sua ressurreição, ele apareceu para algumas pessoas, inclusive a seus seguidores. Só que Tomé ainda não tinha visto. Tomé tinha caminhado com Jesus durante um bom tempo. Vemos em outras passagens, como João 11,16, quando Jesus corria perigo de ser capturado e apedrejado pelos religiosos, foi Tomé que disse: Vamos também para morrermos com ele. Contudo, a situação descrita aqui no texto era que os discípulos tinham chegado a Tomé e disseram que tinham visto Jesus ressurreto. E ele disse que só acreditaria se visse as marcas que os pregos deixaram. Se ele tocasse onde estavam essas marcas e, por fim, colocasse a mão ao lado de Jesus. Se não acontecesse dessa forma, Tomé não creria. Certamente você já deve ter conhecido alguém que, assim como Tomé, que sempre diz: só acredito vendo. Em muitas situações que passo, também replico essa frase. O que eu quero dizer é que, em certas situações nas nossas vidas, nós agimos feito Tomé. Precisamos ver a situação se realizando em nossa frente. A incredulidade é algo que toma conta do nosso coração, é algo que toma conta da nossa mente e ela vai contra os ensinamentos da Bíblia. Nós somos o povo de Deus e fomos chamados por Ele para vivermos uma vida de fé. Deus, Ele nos chama para algo em comum. Repare na história de Abraão. Abraão, que na época se chamava Abrão, foi chamado por Deus para sair de onde morava e caminhar para um lugar que não conhecia, realizando uma missão e tinha como objetivo ser pai de muitas nações. Outra história marcante é a história de Davi, um homem humilde, mais novo dos seus irmãos, pastor de ovelhas. Ele é chamado para Deus para governar sobre Israel. Jonas, o profeta, foi chamado para anunciar as palavras de Deus aos seus próprios inimigos. Podemos falar aqui diversas histórias, mas em resumo, o que eu quero que você entenda é que a Bíblia é que Deus ele chama a gente para vivermos algo em comum. Ele chama as nossas vidas para vivermos uma vida de fé. Fé em alguém maior que nós. Fé em Jesus.
É pela fé que é relatado no capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido popularmente, as pessoas que estão ali relatadas, como heróis da fé. Porém, parece que depois de tudo que Tomé tinha passado com Jesus, tudo que ele tinha presenciado, ele não acreditava que o Mestre estava vivo. Sinceramente, não julgo ele. Talvez se estivesse lá, eu seria Tomé. Os discípulos estavam de portas fechadas quando Jesus se pôs no meio deles e falou: "Paz seja com vocês." Tente se imaginar nessa situação. Você conversando com as outras pessoas, as portas fechadas, pois estavam sofrendo ameaças de serem perseguidos por sua crença em Jesus. E de repente o próprio Jesus, que não estava ali, se põe no meio do cenário e diz: "Paz seja com vocês." A primeira lição que eu aprendo é que em meio aos nossos corações fechados, Jesus pode entrar. Em meio aos nossos corações incrédulos ou ocupados demais com os problemas, ao ponto de não acreditarmos que Jesus pode fazer, o próprio Cristo se põe dentro e diz: "Paz seja com vocês." É como se ele dissesse: "Eu sei que está um caos, sei que o mundo sofre e clama, sei que você está estressada, preocupado com o cenário atual, parece não haver mais esperança, mas quero que saiba que a minha paz estará com vocês." Jesus diz que ele não nos dá a paz dele como o mundo oferece, que é a ausência de situações adversas, é viver no mundo sem problemas. Mas ele nos dá uma paz que diz que em meio aos problemas, às situações difíceis, nós podemos manter o nosso coração firme nele. A dor muitas vezes é inevitável. O próprio Jesus sofreu. Mas tenha bom ânimo, pois o lugar dos filhos de Deus é no céu, desfrutando de sua graça. A situação é extremamente difícil, mas tenha fé. É isso que Cristo lhe diz. O próprio Jesus está conosco. Jesus diz a Tomé: "Você só acreditará vendo e tocando." Então faça. Jesus chega para Tomé e diz: "Coloque seu dedo aqui. Veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado." O que Jesus nos diz é: olhe para a história. Você conhece outro que venceu a morte? Mergulhe na palavra. Ela é a minha palavra para você. Nela está registrado o maior ato de amor que o universo já presenciou. O Deus justo sofrendo no lugar dos injustos. O Deus que se inclina para ouvir e atender o pedido do seu servo. O Deus que perdoa a dívida impagável do seu servo. O Criador do universo, que em uma demonstração de ser servo, lavou os pés da própria criatura. Não, meus amigos e minhas amigas. Nós não merecemos este amor. Mas porque Ele é o amor e por sua graça, Ele nos ama. E Jesus continua dizendo, repare aí no versículo 17, ele diz a seguinte frase: "Pare de duvidar e creia." E é exatamente isso que ele nos diz. Que ele diz aos seus Tomés: pare de duvidar e creia. Só assim, só agora, vemos Tomé reconhecendo e dizendo: Senhor meu e Deus meu. Às vezes é necessário que passemos pelo deserto para reconhecermos que Ele é o Deus amoroso, justo e cuidadoso, que nos ama incondicionalmente. Repare na história de Jó. Só depois de perder tudo que tinha, seus filhos, seus bens, de ter o seu corpo coberto por uma doença, que até mesmo a esposa de Jó disse para ele amaldiçoar o seu Deus. Depois de uma experiência assim marcante, é que Jó exclama e diz: antes eu te conhecia só de falar, mas agora meus olhos te veem. Jesus diz que felizes são aqueles que não viram e creram. Com certeza você não viu Jesus em pessoa, mas é fato que você já passou ou vai passar por uma situação na qual você desfrutará da presença dele. Felizes os que não viram e creram, que Jesus é o próprio Deus, que nos resgata das profundezas e nos dá acesso ao Pai. Felizes são aqueles que não viram e creram, que Jesus ressuscitou e está assentado em seu trono, onde reina
e nos ajuda a vivermos nas nossas provações. Felizes os que não viram e creram que o Espírito Santo habita nos nossos corações, habita nos corações dos filhos de Deus. Por fim, queria encerrar orando por você. Senhor, que hoje você possa tirar toda a incredulidade de nossos corações, que o Senhor nos traga paz em meio ao caos e que o Senhor nos ajude a vivermos pela fé, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Eu desejo a você uma ótima semana na presença de Jesus e até o nosso próximo encontro.